Josafá, ele não estava dizendo que ele é a fortaleza, ele estava dizendo que Deus é a minha fortaleza, que ninguém pode resistir a ele, porque ele sabia que só Deus para dar vitória sobre aquela barreira, E nós sabemos aqui, se você conhece a história toda, você vai ler em casa, você vai ver que Deus dá a vitória, porque ele se posicionou corretamente, não deixou ser intimidado, ele não ouviu aquela voz, ele ouviu, o sentimento bateu, mas ele controlou com a verdade de Deus. Porque Deus é maior em nós, gente. Maior é aquele que está em mim do que essa barreira que está na minha frente. Se Deus ele tem te dirigido, ele sabe que você tem que passar por ali. Porque por trás daquilo que Deus nos pede, tem a providência dele. É como se nós andássemos e puxássemos aí uns 3 vagões de providência de Deus, de tudo que nós precisamos. No momento certo a barreira vai cair, porque Deus me direcionou. Que lição, hein? Que lição. Que barreira é aquela, pastor? Aquela barreira eu nunca vi, porque é o seguinte, está morto, não tem como viver. É mesmo. Se Deus está nesse negócio, ele vai levantar o morto. Se Jesus partiu com ele, porque ele creu, ele vai operar o milagre. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então não importa se a barreira triplicou, não importa se ela quadruplicou. Se Jesus está nisso aí, ele vai te dar vitória. Porque você creu, a pessoa creu. Eu tenho certeza disso aqui, gente, de que Jesus não iria com Jairo se não percebesse que havia fé no coração dele, a respeito daquilo que ele estava para fazer na sua filha. Então, como Jesus viu que ele estava andando em fé, ele simplesmente agarra a Jairo e diz assim: Jairo, continua, meu irmão, porque pode acontecer de triplicar ou está acontecendo tudo isso aí, mas eu vou à tua casa, eu estou indo para lá, se eu disse que eu vou. E ele foi, entrou na casa de Jairo, e a gente já sabe essa história, né? Verso 41, tomando a menina pela mão, disse, é esse nome aí, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E o que aconteceu? Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Que alegria, hein? Que quebra de barreira, hein? Alguém diga aleluia? Esse é um caso de uma enfermidade, de morte, situação da questão da vida dele, de Jairo. Mas outros casos são diferentes. Eu e você enfrentamos outras situações que têm o mesmo contexto. Um contexto onde o inferno não quer que eu continue perseverando até o final. Alguém está compreendendo? Então, gente, o caminho da fé, esse caminho, de nós estarmos crendo em Deus, não é um caminho fácil, também não está isento de lutas, mas é o único. Vou declarar isso aí bem claro. Edinho, é isso aí, está feito? É o único caminho da certeza de vitória. Outra coisa pode ser uma possibilidade, uma esperança, mas certeza de vitória, porque Deus está envolvido nisso. Quando Deus está envolvido, Ele vai nos dar vitória. É o único caminho da certeza de vitória. Vá comigo a 1 Tessalonicenses, vamos voltar a essa igreja, porque Paulo tinha um cuidado muito grande para com eles, porque essa igreja, ela tinha essa expressão, ela era uma igreja ativa, era uma igreja do exercício do amor, era uma igreja da verdade, tinha um entendimento, era padrão de excelência para os cristãos daquela época, foi considerado, se você vai ler 1 Tessalonicenses, você vai ver isso. Mas no capítulo 3, veja lá comigo, no verso de número 1, Paulo ele diz o seguinte, falando a respeito da tribulação que aquela igreja também estava passando. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Nessa tradução aqui, as palavras às vezes são meio difíceis e complicadas, mas depois eu vou ler aqui. Verso 5.
Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Olha só como é que a Bíblia está nos ensinando e Deus está falando da necessidade de nós estarmos bem preparados. Como é que está a questão da nossa crença? Temendo que o tentador vos provasse, se tornasse inútil o nosso labor, disse Paulo. Mas aí, se você continuar a ler, você vai ver que Timóteo traz boas notícias de que o pessoal, no meio da luta, da barreira, do obstáculo, estava firme. Então, numa outra tradução, a gente lê assim, 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, o verso 3, diz lá assim, eu encurtei algumas coisas para você ver. Então, a fim de visitá-los, enviou Timóteo, para fortalecer-lhes a fé. E gostei disso. E animá-los para que vocês não ficassem acovardados com todas as aflições. Entende, gente? Você sabe que o inferno, ele afronta para que a gente tenha medo. Diga, não tenho medo do inferno. Ah, fraco, hein? Não tenho medo do inferno, diga. Mais uma vez, não tenho medo do inferno. Porque ele intimida. Pastor, estou bambeando as pernas. Tá feia a coisa para o seu lado. Porque o inferno é derrotado. Nós temos que entender, isso aí é a coisa mais clara. Apesar dele estar agindo no mundo, ele é derrotado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E nós somos a igreja, a herança. Eu li aqui com vocês, onde é que nós estamos assentados em Cristo Jesus. Todas as coisas estão debaixo dos pés. Então a igreja, ela não pode se acovardar diante das lutas, diante dos obstáculos, da barreira. Às vezes as barreiras e os obstáculos levantam os sentimentos de incapacidade, de desânimo, até mesmo de medo. Mas a gente não pode ser dominado por isso, que alguém diga aleluia. Sentir medo, gente, é algo que é uma reação de alguma coisa que acontece do lado de fora. Não é do nada, não vem o medo do nada. Vem porque alguma coisa está acontecendo. O segredo é eu não me deixar ser dominado por isso. A minha crença é maior em Deus, de que Deus me dará a vitória. Você se lembra do passado, teve uma situação? Vá comigo aqui, deixa eu ver se é 1 Crônicas ou 2. Onde o rei Josafá, capítulo, é 2 ou 1? Capítulo 20, 2, vamos ver. É isso mesmo, 2 Crônicas, capítulo 20. Quando o rei Josafá, ele ouve a notícia, olha, eu vou te dar uma notícia boa, rei, olha aí, se juntaram os outros reis lá, uns 3 ou 4, grande multidão vem contra ti. Que notícia maravilhosa. Eu estou bem animado agora com essa notícia que você me deu. Quer dizer que uma multidão, porque não é só um reino não, juntaram vários para lutar contra mim. E grande multidão vem contra ti. Tá certo. A primeira coisa que ele teve, está descrito no verso 3. Então Josafá, ele teve medo. Mas ele fez exatamente aquilo que nós precisamos fazer diante de uma barreira que está nos intimidando. É o seguinte, ele se pôs a buscar ao Senhor. A ficar perto da verdade. A ser fortalecido por Deus. Que alguém diga glória. Eu louvo a Deus que você está aqui quinta-feira, gente. Porque nós estamos buscando, você está vindo quinta, você vem domingo, você se envolve com Deus, tua vida muda. Que só dessa maneira que a gente vai vencer. Oportunidade para a gente desistir, desânimo, isso aí está aí com penca, é só comprar, pede aí, dá uma penca de desânimo, te dá na hora, te dá até 2. Manda logo 2 pencas de desânimo. Porque é o que a gente está vivendo. As pessoas estão para baixo, estão decepcionadas. Primeira coisa, ele teve medo, mas ele fez o seguinte, eu vou buscar a Deus. E ele começa então a declarar a crença dele, a partir do verso número 27, onde ele começa a dizer coisas maravilhosas a respeito de Deus, da aliança que ele tem com o povo dele, declarando com firmeza, olha Senhor,
claramente o teu poder está sobre nós cremos no teu poder, na tua mão está a força e o poder, no verso 6, final do verso 6, e não há quem te possa resistir. Quer dizer, Josafá, ele não estava dizendo que ele é a fortaleza, ele estava dizendo que Deus é a minha fortaleza, que ninguém pode resistir a ele, porque ele sabia que só Deus para dar vitória sobre aquela barreira, sobre aquele obstáculo, ou a situação que estava vivendo. E nós sabemos aqui, se você conhece a história toda, você vai ler em casa, você vai ver que Deus dá a vitória. Porque ele se posicionou corretamente, não deixou ser intimidado. Ele não ouviu aquela voz, ele ouviu, o sentimento bateu, mas ele controlou com a verdade de Deus. Porque Deus é maior em nós, gente. Maior é aquele que está em mim do que essa barreira que está na minha frente. Maior, 1000 vezes maior é aquele que está em mim do que a afronta que eu estou vendo, do obstáculo, da situação. Que alguém diga glória nessa noite. Deus está conosco. Compreende isso aí? Então Paulo está falando isso, olha, eu tenho que mandar Timóteo para fortalecer vocês, para vocês continuarem acreditando. Vamos lá, gente, fica firme aí, e animar vocês, para que vocês não se acovardem diante dos obstáculos, das barreiras, porque elas aparecerão. Eu sempre costumo dizer isso, na escola bíblica a gente ensina muito isso. Se Deus ele tem te dirigido, Ele sabe que você tem que passar por ali. Então, se Deus tem me dirigido e dirigido a você, e nós temos sido obedientes e andando com Ele, Ele sabe que esse é o caminho onde nós vamos ser abençoados. Imagine então, vai aparecer uma barreira para acabar com a minha vida, para me destruir. Joga justamente onde Deus aponta. Não faz sentido, porque por trás daquilo que Deus nos pede, tem a providência dEle. É como se nós andássemos e puxássemos aí uns 3 vagões de providência de Deus, de tudo que nós precisamos. No momento certo a barreira vai cair, porque Deus me direcionou. Deus, olha, vocês vão passar por Jericó, mas não dá. Vocês vão passar, é por aqui mesmo. Olha só, Josué, não tem como mudar essa rota, a gente passar assim, uns 20 quilômetros para lá, faz uma curva. Não. Quantos estão entendendo? Isso me anima demais, a gente começa a chegar a algumas conclusões de que tudo que a gente enfrenta, nós temos possibilidade de vencer. Que alguém diga amém. Tudo. Por quê? Porque nós estamos na direção de Deus. E Ele estará sempre conosco. Verso número 5. Então Timóteo foi até lá, essa aqui nessa tradução para você ler comigo, para que verificasse se vocês ainda estavam fortes na fé, se ainda estavam firmes diante das lutas, das tribulações, dos obstáculos, das barreiras. Eu tinha receio, disse Paulo, de que Satanás tivesse arruinado vocês. Mas a notícia foi boa demais, porque a turma estava fortalecida em Deus. Então, gente, se o propósito da barreira da fé é nos colocar fora do caminho da vitória, a gente precisa identificar então algumas barreiras. É muito importante a gente identificar. É muito importante eu ter noção de que eu preciso ter discernimento das situações que estão acontecendo. As situações não são do nada. Não pense que nós estamos vivendo num mundo que as coisas acontecem do nada, porque simplesmente acontece. Tem alguma coisa aí, existe isso aí, é um confronto de luz, trevas. O inferno querendo matar, roubar e destruir. E olha para cima da gente e também quer fazer o mesmo. Mas nós somos vencedores em Cristo. Então eu tenho que identificar algumas coisas. E a primeira delas que eu vou começar a falar, talvez não dê tempo para a gente começar a falar muita coisa sobre isso, mas isso aqui é uma barreira tremenda para que eu não esteja fortalecido. Quer dizer, eu não estando fortalecido nem fico de pé. Não vai dar. A primeira delas é bem simples. É o seguinte. Na escola bíblica, recentemente, a gente está falando sobre isso. Eu preciso ter conhecimento revelado da verdade.
Porque se eu não tiver, vai ficar difícil eu estar fortalecido. E eu quero te dizer algumas coisas sobre isso aqui importante. A nossa necessidade primordial, gente, de todos nós que andamos com Deus, pela fé, é edificar o nosso espírito. O espírito humano, ele é edificado com verdades reveladas. Ele não é edificado com qualquer coisa. Pastor, qualquer palavrinha edifica a gente? Não. Qualquer baboseira aí que estão falando, não. O que edifica o nosso espírito são verdades reveladas. São as palavras vivas de Deus em nós. Amém, Paulinho? Essa é a palavra que me fortalece. Não é qualquer palavra. Não é qualquer coisa. Muitos têm esse livro, mas não falam a verdade. Falam alguma coisa, menos a verdade. Esse livro, gente, não é para eu dar a minha opinião, o que eu acho, o que eu penso. Não pode ser assim. Tem muitas pessoas não sendo edificadas, vivendo no meio dessa verdade, mas não estão, passa longe. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Passa longe. Então me garante eu ter a Bíblia, eu serei edificado? Não. Pastor, mas eu já decorei metade da Bíblia. Isso me garante de eu estar fortalecido? Também não. Porque entenda o que eu quero te dizer. Não estou falando, gente, de uma edificação do intelecto, da mente. Não é um conhecimento humano sobre a Bíblia, sobre Deus. Não é uma descrição falando sobre Deus. Eu estou falando sobre vida, espírito e vida. É diferente. Ora, a gente vê o Evangelho e a gente vê lá que os escribas e os fariseus, os caras eram preparados no conhecimento daquilo que eles tinham que ter, da palavra que eles tinham, no Velho Testamento. Mas engraçado que eles não influenciavam, nem mudavam as pessoas, porque o que eles tinham não tinha vida. Eu e você fomos transformados porque a vida entrou em nós. Não é simplesmente um poema, alguma coisa, uma descrição humana, uma coisa... Porque essa interferência acontece do humano com a palavra. Era por isso que Jesus chamava eles de religiosos. Porque aonde existe religião não há vida. Existem ritos, sacrifícios, existem coisas para serem feitas, mas verdadeira transformação não existe. Verdadeira edificação do Espírito não existe, porque o nosso Espírito que está vivo depende da fonte que é Deus vivo em nós, através da sua palavra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não preciso ser edificado na minha mente, eu uso a minha mente para ser edificado por Deus, mas eu não sou edificado na minha mente, eu preciso ser edificado no meu espírito, e para isso eu preciso de palavras vivas. Vamos ler para terminar nessa noite, que nós vamos continuar na próxima quinta. Amém? Estamos aí numa jornada maravilhosa às quintas-feiras, hein? Veja aí comigo, Mateus, capítulo 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus capítulo 7, perdão. Veja o que está escrito no verso 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, interessante, né? Em João 6, Jesus disse, minhas palavras são espírito e são... Então eu posso declarar assim, ó. Quando Jesus acabou de proferir palavras de vida, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Jesus mexia com as pessoas. Você sabe por quê? Porque as pessoas eram transformadas quando ouviam a Jesus. E aí diz assim no verso 29, porque ele, Jesus, as ensinava como quem tem autoridade, como quem tem poder, como quem tem vida, porque vida é Deus, e Deus é poder, gente. Então eu posso substituir, porque essa palavra no original é dínamos.
vem de dinamite, né, que você conhece aí, essa palavra dinamite vem desse radical. Então, Jesus, ele tinha poder, ele tinha vida nas suas palavras. Olha, quando ele ensinava como quem tem vida. E não como os escribas e fariseus, que eram o quê? Religiosos. Eram intelectualizados. Não existia vida, era algo do humano. Quando o humano resolve mexer com as coisas de Deus para passar aquilo que acha e pensa, ninguém é mudado, ninguém é transformado e o diabo deita e rola em cima das pessoas. Alguém está compreendendo isso? Glória a Deus. Que perigo, hein? Essa era a diferença. Essa era a diferença que a turma ia em Lucas. Vamos ler mais uma passagem? Aleluia. Estou animadaço, meu irmão. Eu estou nessa, eu vou nessa até o final, não quero nem saber. É Lucas capítulo 21, estava lá Jesus, ensinava todos os dias no templo. Imagina, se os fariseus e escribas estivessem ensinando todo dia, chegou alguém hoje aí? Não tem ninguém. Tá bom. Aí de noite, isso no verso 37, você já achou? Lucas 21. Ele ia repousar, de novo ele voltava no outro dia. E veja o que está escrito no verso 38. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo. Para quê? Para comer churrasco? Para quê? O que mexia no coração daquele povo? Essa palavra que era a vida, que trazia mudança, transformação, trazia sentido. Jesus, quando falava a respeito da verdade, trazia revelação, entendimento às pessoas. É isso que eu e você precisamos. Está lá. Todo mundo acordava de madrugada e ia ter com ele no templo, gente, para ouvi-lo. Que audiência é essa maravilhosa que os fariseus não tinham, que os escribas também não. Jesus acumulava as pessoas do lado dele, porque as pessoas queriam desesperadamente ouvi-lo. E essa foi dos motivos porque eles, os fariseus e escribas, mataram Jesus, né? Fizeram aquela conspiração e inveja. Jesus não trouxe uma nova palavra, era a mesma. Só que Jesus, ele abria essas escrituras mostrando vida. Vida no coração daquele que ouve. Mudança. Para terminar ainda, mais umazinha. Lucas 24. Jesus havia morrido na cruz do Calvário. 2 discípulos indo para casa. Indo para uma vila chamada Emaús. Comentando a respeito daquilo que tinha acontecido. E Jesus aparece no meio deles. E daqui a pouco, mais à frente, Jesus diz assim, no verso 25 de Lucas 24, honestos e tardos de coração para quê? Para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Por que Jesus deu essa declaração? Porque ele tinha verdades reveladas a respeito disso, no qual os escribas e fariseus não tinham. Verso 27, e começando por quem? Então começou desde Gênesis, né? Porque Moisés escreveu Gênesis. Pentateuco, Moisés escreveu. Então, começando por Moisés, ou seja, vem a lei todinha, discorrendo por todos os profetas, está escrito todos. Meu Deus do céu, essa conversa aqui deve ter sido umas 3 horas, né? Ou mais, né? Veja o que está escrito, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E Jesus, ele quando fala, isso acontece. E é isso que tem que acontecer sempre em nós, queridos. Quando o Espírito de Deus está ungindo uma palavra, acontece isso aqui, que aconteceu no coração deles dois. Que depois que Jesus foi embora, eles olharam um para o outro e falaram assim, rapaz, olha, verso 32, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Não estava ardendo o pé, nem os olhos. Não está escrito aqui, porventura a gente não ficou com sono quando ele estava falando com a gente? Eu não aguentava mais. Não, o coração ardia, o espírito estava, manda que eu quero mais, manda, o negócio está bom demais, tal, e tal, e tal.
É isso, essa é a diferença. Então nós precisamos disso. Nós precisamos receber esse entendimento da palavra revelado, iluminado, para que a gente possa, e a gente vai comentar mais sobre isso aí, vai te ajudar bastante, para que a gente tire um pouco a nossa humanidade e receba as coisas mais no Espírito. Amém, queridos?